Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu, Eduardo Jacobi, treinador e especialista na área de goleiros, vim compartilhar com vocês alguns dos meus conhecimentos sobre a posição de goleiro e hoje eu vou te dizer a verdade que ninguém te conta sobre ser goleiro. As principais dificuldades, o que um goleiro realmente passa dentro de um clube e como ele lida com suas próprias emoções. Então fica até o final e vê se você concorda comigo sobre o que eu vou te falar aqui no vídeo para vocês. Primeiro, galera, todo mundo sabe que o goleiro é uma posição única, né? Carrega características individuais diferentes de um jogador de linha, de um atacante, de um centroavante e assim por diante. Então, o goleiro ele carrega uma responsabilidade dobrada, porque ele evita o momento de maior euforia dentro de uma partida, que é o gol. Ao mesmo tempo que ser goleiro é muito bom, os julgamentos e as pessoas não entendem o que realmente é ser um goleiro de futebol. A pressão, responsabilidade que essa posição carrega é muito maior do que uma posição comum. E como que eu vou te provar isso? Primeiro, o goleiro ele é uma posição solitária. Apesar do futebol ser um esporte coletivo, o goleiro carrega consigo individualidades, porque ele tem que proteger a meta e ele está ali sozinho. Ele tem essa função de defender o gol sozinho, porque é o único que pode usar as mãos. Então o goleiro ele carrega essa responsabilidade de trabalhar sozinho. Isso já acarreta o quê? Uma diferença de mentalidade, porque o goleiro depende muito da sua performance para não sofrer os gols. Então a autocobrança, isso gera impactos emocionais um pouco acima do que um zagueiro, um atacante carrega. Posições defensivas, galera, sempre sofrem mais com a parte mental, porque o defensor está mais próximo do risco, né? Então, assumir esse risco gera essa insegurança, gera essa instabilidade, e a gente tem que ser muito bem preparado psicologicamente para suportar essas pressões de uma partida de futebol. Então, primeiro, o goleiro é uma posição diferenciada. Segundo, vive sob pressão constante, né? Seja do treinador, seja dos companheiros, seja de uma diretoria. Terceiro, é uma posição muito mais mental do que técnica. Então, criar essas duas coisas, a parte mental e a parte técnica, é o que vai fazer a diferença nos resultados da sua performance em campo. Então, se você é goleiro, foque nessas duas áreas, tanto na técnica, mas na mental também, pois isso vai te fazer chegar mais longe na posição de goleiro. Não negligencie a sua parte mental. Procure ajuda, procure ler sobre a posição de goleiro, procure entender quais as emoções, quais os sentimentos que você carrega antes de entrar num jogo ou durante o jogo. Se você se sente nervoso, se você se sente pressionado, se você sente medo do que vão falar para você, tudo isso pode ser trabalhado. De que forma? Pensando de maneira oposta. Então, se eu tenho medo, eu começo a substituir esse medo pela coragem, pela garra, pela vontade. Então, isso com a maturidade, com o passar dos anos e com a rodagem que a gente chama, né, a linguagem do futebol, passando por mais clubes, você vai adquirir um repertório na posição de goleiro que vai te capacitar a pensar de uma maneira positiva, com fé. Beleza, galera? Dando agora exemplos pessoais, galera. Durante a minha trajetória como goleiro, eu que joguei neste clube aqui, Brusque Futebol Clube, e também na Espanha, na sétima divisão da Espanha mais precisamente, carreguei durante muito tempo essa pressão de ser goleiro e levei isso com demasiado peso, com muito peso de autocobrança, de performance, e que depois eu percebi que não é assim. Existe essa cobrança por performance, existe, e isso é natural. Mas o que eu faço com ela é o que vai fazer a diferença na hora de eu jogar uma partida, na hora de me preparar, na hora de eu compreender que não é esse peso todo. Uma partida não é esse peso todo. Eu posso entrar em campo mais leve, eu posso entrar em campo com uma mentalidade diferente de, poxa, hoje eu estou bem. Tudo isso depende de uma série de fatores, não só de pensar, mas de se preparar de acordo com aquilo que você quer. Então, se você tem um objetivo, eu quero jogar num grande clube, beleza, mas a tua preparação, ela está de acordo com aquilo que tu quer? Quantas horas de treino você dedica? Você tem feito treinos extra à parte? Você tem ido à academia? Você tem dormido bem? Você tem se alimentado? Então, não podemos negligenciar os pilares de um atleta de futebol. E isso vai fazer a diferença. Então, eu vou insistir muito aqui nos meus vídeos e vou bater nessa tecla do que esses pilares de preparação para um atleta são primordiais. Treino, sono, alimentação, é o básico. E aí também entra outras partes, como espiritualidade, tudo isso dentro da sua individualidade, dentro daquilo que você acredita. Então, você estando bem preparado, na hora da partida vai ser muito mais fácil,
você desempenhar com segurança e com confiança. Porque um goleiro, ele precisa de confiança do início ao fim da partida. Então, um goleiro que entra inseguro, um goleiro que entra quieto, um goleiro que entra retraído, que muitas vezes foi o meu caso, por questões de personalidade, hoje eu já tenho mudado muito, tenho crescido nessa área, por isso até estou fazendo esses vídeos para ajudar quem é mais retraído, é mais no seu canto. Por quê? Um goleiro vai precisar desenvolver essas habilidades socioemocionais, né, de uma forma que a gente possa expor a nossa identidade, a gente saber quem a gente é. Então muitas vezes a gente vai vivendo a vida sem saber o que a gente carrega, sem saber o que a gente verdadeiramente é. E cada um de vocês aí que estão assistindo o vídeo tem uma personalidade específica, ninguém é igual, nem mesmo a nossa digital, galera, nem mesmo essa pequena digital é igual. Então tu que está assistindo esse vídeo, tu é único, tu carrega uma identidade. Então, pessoas ao teu redor não podem, você não pode deixar que pessoas ao teu redor te rotulem, te coloquem como um quieto, te coloquem como um medroso, um goleiro sem coragem, sem confiança. Não, isso tudo depende da sua reação e das suas ações perante isso. Se você não aceitar isso na sua mente, se alguém te falou alguma coisa ruim, mas você não aceitou, isso não vai entrar dentro de você. Então você, a partir do momento que alguém fala alguma coisa negativa para você, você não aceita, você não baixa a guarda mais. Por quê? Você é um goleiro de excelência, você é um goleiro de mentalidade forte. Então eu vou começar a pegar isso aqui para vocês, galera. Cada um de vocês tem que ter mentalidade forte para suportar a diretoria, o técnico, como eu já falei. Então esse contexto você vai suportar com a cabeça. Continue firme, continue trabalhando e continue fazendo a diferença todos os dias. Por quê? A partir do momento que você desanima, a partir do momento que você deixa de treinar, o seu rendimento vai lá embaixo. E isso é a lei da semeadura. Tudo aquilo que tu plantar hoje, tu vai colher. Porque mesmo que pareça distante, mesmo que pareça que não haja resultado, tudo que tu planta, tu colhe. E vocês vão entender isso só lá na frente, quando der algum problema, quando você for dispensado, quando as coisas não andarem na sua vida. Por quê? Lá atrás você não plantou, você não tomou as atitudes, você não tomou as rédeas e acabou que a bomba estourou no seu colo e agora tu tem que arrumar toda essa situação. Então, não deixe alguma coisa ruim acontecer na tua vida para que você tome atitude. Foque a partir de agora em plantar coisas boas, porque eu tenho certeza que a partir disso a tua mentalidade vai mudar, os teus jogos vão mudar, os teus treinos vão mudar, o teu corpo vai mudar, que é a tua ferramenta de trabalho, não se esqueça disso. O teu corpo é a ferramenta de trabalho que vai te sustentar todos os dias. Então, se você quer realmente viver o futebol de alto nível, quer viver o futebol de verdade, é todos os dias trabalhando para que isso dê certo, tá? Independente de circunstância, independente de sol, independente de chuva. Então, isso é a verdade não só sobre ser um goleiro, mas sobre ser um atleta de futebol. Então isso se aplica não só para você que está assistindo esse vídeo que é goleiro, mas também já manda para um amigo seu que é atleta de futebol e que carrega essas dores, esses sacrifícios diários, mas que com fé fazem a gente chegar mais longe, fazem a gente contribuir com as pessoas, assim como eu quero contribuir com conhecimento, com experiência na vida de vocês. Então, galera, a verdade sobre ser um goleiro é essa: é pressão, é instabilidade, é o medo, treinos extras, né? Um goleiro sempre acaba treinando ali a mais, fundamentos técnicos, o que seja. Mas principalmente, além desses aspectos, né, da solidão, mas principalmente estar com a mente forte, mente preparada. Então, a partir de hoje, mente preparada para que você seja um goleiro de alto nível, seja um atleta de alto nível e vença as dores e os sacrifícios que têm que ser feitos para se você quer chegar no alto nível. Porque não há chegada no topo da montanha sem a escalada, sem o esforço para chegar até lá. As dificuldades aparecem, mas as oportunidades, elas aparecem para todos, muitas vezes sem a gente perceber. Mas sempre vai ter alguém te observando, sempre vai ter alguém analisando. Então, continua firme naquilo que tu está fazendo, continua firme nos teus treinamentos. E já deixa aqui embaixo, galera, dicas de temas para os próximos vídeos, algo que vocês querem que eu traga, uma experiência pessoal, análise de algum goleiro, análise de algum atleta, que eu quero estar contribuindo a partir agora desse novo cenário que eu esqueci de falar, galera. Cenário novo, luzes, tudo novo, para trazer um conteúdo de valor, um conteúdo de qualidade
para goleiros, para atletas, para pessoas que realmente querem crescer no ramo de futebol. Eu vou estar trazendo vídeos cada vez mais qualificados, seja em termos de imagem, em termos de treinos, porque eu quero trazer o melhor conteúdo para você que busca o profissionalismo dentro do futebol. Seja você criança, adolescente, adulto ou que já passou sua fase de futebol, mas que você possa enviar para um amigo, para que você possa aprender com algo que eu estou ensinando para vocês. E que a gente compreenda que a vida não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona. Então a construção nossa é diária, seja no nosso intelecto, seja nos treinos. Então nunca deixe de acreditar naquilo que já está dentro de você. Beleza, galera? Um grande abraço, fique com essa reflexão, fique com Deus e até o próximo vídeo.